Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero chamar aqui, volta aí a Bela. Nós vamos estar interagindo junto aqui sobre esse tema que tem sido, só de estar estudando, tem sido tão maravilhoso, sobre as nossas vidas, sobre o nosso relacionamento conjugal. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito também aqui. Eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Que bom ver famílias aqui. É maravilhoso a gente entender que como casal, que como família, a gente tem tanto a aprender. E quando está todo mundo junto, há um partilhar dos céus. E isso é maravilhoso. Hoje de manhã eu estava falando com os pais, né? Estava em reunião de pais, e eu falei com os pais, olha, os filhos são a maior bênção que vocês receberam. E, na verdade, os filhos são herança do Senhor, são bênção importante, mas a maior bênção que Deus deu foi a aliança que nós fizemos um com o outro. Essa é a nossa maior porção. Os filhos são herança, eles dependem da gente como pais, nos colocando como pais, eles dependem da gente, mas o nosso bem maior está aqui. É aqui, o primeiro ministério, onde a gente investe o nosso tempo, onde a gente gasta. E só de você ter saído da sua casa, numa noite como essa, com uma chuvinha desse jeito boa para a gente estar embaixo da coberta. Só de você ter chegado aqui já é uma vitória. E eu tenho convicção no meu coração que Deus há de ministrar mais dentro de nós. Porque se já caminhamos aí 10, 5, 15, 20 anos, o Ailton e a Isabel ali 21. Então, assim, se já caminhamos tanto, temos mais para caminhar. Mas quando a gente caminha com o conhecimento, fica mais leve, fica mais fácil, fica tão mais gostoso. Então, que bom que você veio. Fala para o seu marido, para o seu cônjuge aí, que bom que você veio. Dá um beijinho. Amém, gente. Glória a Deus. Então, como já foi anunciado, o tema desta noite é temperamentos. E como base para esse tema hoje, a leitura, não precisa você abrir a sua Bíblia, nós vamos só... No caso, eu vou precisar abrir a minha aqui, porque a letra ficou pequena. Nosso texto base vai dizer assim, olha, Salmos, no 139, do 1 ao 4, vai dizer assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos e observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. E a palavra ainda nem chegou à boca e a minha língua... Nem chegou a minha língua, e o Tu, Senhor, já conheces toda. E lá no 13 vai dizer assim, pois Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Muito bem. Que bênção, né? Então, meus irmãos, só uma dúvida. Quem aqui já se interessou por esse tema no seu particular ou já participou de uma palestra a respeito de temperamento? Quem conhece o seu temperamento? Levanta a mão. Quem conhece o seu? Eu sei, pastor, eu sou isso. Alguns, que bênção. Eu consegui me identificar agora. Já tinha ouvido falar disso há um tempo atrás, mas não tinha dado crédito. E agora eu percebi que realmente eu sou um fleumático, de memória muito rasa. Eu já quero aqui, né, contar com a misericórdia dos irmãos, porque realmente isso aí é um temperamento, é uma característica, e é sobre isso que a gente vai discorrer aqui, sobre essa genética nossa, né? O Valtair vai falar melhor sobre isso, mas vamos entrar aqui então. O que é temperamento, meu irmão? Que tempero é esse que Deus colocou em cada um de nós? Então, o temperamento, ele é visto como uma base biológica, né? E é hereditário e influencia a personalidade e o comportamento. É importante falar isso porque muitas pessoas acabam confundindo temperamento com personalidade, né? E a gente vai falar daqui a pouco o que é personalidade, mas ele é uma parte da personalidade, mas é algo que você já nasce com ele, né? Então, o seu temperamento, você já nasce com ele.
Ao longo da vida, você vai passando ali por modificações, né? Vai aprendendo a lidar com ele, algumas coisas vão se acentuando, mas é uma base biológica. E ele pode ser visto também da forma como a pessoa reage ao mundo, né? Tenho certeza que você, cônjuge, se você olhar para a sua história, você vai ver que em uma mesma situação, um vai agir de uma maneira, o outro vai agir de outra, né? Então, isso é algo importante de entender. Numa mesma situação, cada um vai reagir de uma forma diferente, né? E a personalidade, ela envolve também experiências, né? Cultura e aprendizagem. A personalidade, ela é formada por característica herdada, né? Que é os traços físicos, herança genética e o temperamento. E as características adquiridas também, que são o caráter. Ou seja, nós somos formados, né? Quando se trata de personalidade, nós somos formados, então, por traços físicos, herança genética, temperamento, que é o que a gente vai aprender hoje, e as características adquiridas. E quem desenvolveu essa teoria, né, as pessoas atribuem essa teoria ao Hipócrates, que é o pai da medicina, né? E isso foi no ano 460 a.C. E, posteriormente, foi utilizada também por Galeno, médico grego. Ou seja, a medicina lá atrás já começou a olhar um pouquinho para essa questão do temperamento e ver que as pessoas reagiam e lidavam com as coisas diferente. Excelente, né? Fica aí a conclusão de que nós temos um temperamento. Não tem como negar isso, né? Cada um vai reagir, vai se desenvolver dentro do seu temperamento. E para a gente entender melhor sobre eles, quais são esses temperamentos, Valtair? Então, os 4 temperamentos, hoje nós vamos falar de 2, né? O tempo não permite a gente falar, mas os 4 são sanguíneo, e o sanguíneo ele é mais sociável, entusiasmado e expressivo, né? Hoje nós vamos nos usar de exemplo, então aqui nós temos a Juliana e a Isabela, que são do temperamento sanguíneo, né? Então são mais sorridentes, mais vivaz, mais falante e sociável. Nós temos o outro temperamento, que é o colérico já é mais bravo, né? Mais impaciente, ele é mais ativo, determinado e impulsivo. Uma coisa sobre o colérico, que ele já é um líder natural, ele gosta de tomar a frente, mas hoje nós não vamos falar sobre colérico. Aí temos o melancólico, prazer, eu sou o melancólico, natureza pura. O melancólico ele é analítico, perfeccionista e sensível, mas não é a mesma sensibilidade do sanguíneo, é diferente. É aquela questão de guardar as coisas, de ficar remoendo, de ser mais sistemático, gosta de lidar com informações. Desorganização faz a gente ficar doido, né? E esse é um dos traços que a gente vai falar hoje do sanguíneo. O último é o fleumático, que o Leno acabou de falar, né? Que ele se identificou. O fleumático, ele é calmo, paciente e estável. Tem uma música do Grupo Elo que fala calmo, sereno e tranquilo. Não sei quem conhece aqui. Eu trabalhava com um amigo numa loja cristã e às vezes eu cantava para ele calmo, sereno e dormindo, porque o fleumático ele é tranquilo. E aí, antes de concluir essa parte, tem outros nomes também que são atribuídos aos temperamentos, né? No caso sanguíneo, ele pode ser chamado também de extrovertido. No caso do colérico, de dominante. No caso do melancólico, ele pode ser chamado de analítico. E o fleumático, paciente. Não podia ser diferente. Excelente. Algo que eu aprendi também pesquisando sobre isso, que nós podemos dividir esses 4 em 2 grupos. Do grupo mais frio, que seria o melancólico, e o fleumático. E o grupo quente, que seria o sanguíneo e o colérico. Mas, enfim, nós vamos ver agora, ainda com o Valtair, as áreas, né, de maior influência desse temperamento nas nossas vidas. Então, irmãos, são várias, tá? Incluindo trabalho, mas hoje nós vamos tentar direcionar mais para o casamento. Então, eu trouxe 4 áreas que o temperamento influencia diretamente. Uma é o comportamento social, né? Que é exatamente a forma como
a pessoa interage, mais extrovertido ou mais introvertido. Então, essa questão da socialização está diretamente ligada ao temperamento. Outra coisa, a regulação emocional, a intensidade e forma de lidar com as emoções, né? E aí, nesse caso, nós temos o colérico e o sanguíneo, que são mais emocionalmente, né, tem essa emoção acentuada, e nós temos o melancólico e o fleumático, que sofrem mais calado, né? São mais, não demonstram tanto. Relações interpessoais, né? E esse ponto pega muito no casamento também, né? E essa parte ela influencia a facilidade de fazer amizades, né? O trabalho em equipe e manter relacionamentos, né? Tudo isso afeta a forma como um lida com o outro, né? E eu vi a gente viu uma palestra recente, né? E ela perguntou: se você casou com o mesmo temperamento, com pessoa do mesmo temperamento que o seu, você é sortudo, mas também não é, porque é exatamente a diferença que complementam as coisas. E o quarto ponto é a saúde mental. Então, maior ou menor predisposição a desenvolver ansiedade, depressão ou outros quadros, né? Na questão da ansiedade, o melancólico é um dos que está na lista número 1 aí, de sofrer com ansiedade, né? Mas o colérico também não tem paciência. É isso. Amém. Pode continuar falando, Valtair, também, né, sobre os pontos mais importantes para a gente identificar. Agora a gente vai conseguir já ir identificando aí os temperamentos. Vai se vendo dentro dessas colocações que ele vai abordar aqui. Isso. Eu fiquei muito feliz quando o pastor perguntou e várias pessoas levantaram a mão, né, falando que já teve contato com essa informação, e muitos também já sabem o que são, né? Porque a partir do momento que você sabe qual é o seu temperamento, você já consegue ter uma conversa diferente com o seu cônjuge, né? Você já consegue falar para ele: olha, não faz isso, olha, eu funciono assim. E até para você lidar com o seu cônjuge também. Então, alguns pontos importantes, né? Que aí depois a gente vai entrar no primeiro traço que a gente vai falar hoje. Ninguém é puro em um único temperamento, né? Normalmente, cada pessoa ela tem um temperamento predominante e traços secundários, né? Isso que os cientistas, né, e as pessoas que ensinam geralmente falam isso, e é fato, né? Geralmente a gente, dependendo do lugar, não sei se você já percebeu, vamos pegar alguém que é muito tímido aqui, que é introvertido, mas aí chegou num lugar e de repente ficou sorridente, falante, né? Esse movimento acontece porque quando os testes são feitos, é detectado que você tem, por exemplo, 40% de um temperamento e a porcentagem dos demais. Então, é por isso que acontece. E o ambiente, a educação, né, a cultura modulam como o temperamento se expressa, né? E isso está na personalidade. Então, não é apenas você nasceu com aquele temperamento, mas o meio que você vive vai também trabalhar esse temperamento. Cada temperamento tem pontos fortes e pontos de atenção. Não existe melhor ou pior, né? Mas sim diferentes modos de agir e reagir. O que eu percebi? A maioria das pessoas, principalmente antigamente, que a gente não tinha tanta informação, todo mundo queria ser extrovertido, ou sanguíneo, ou paciente, mas ninguém quer ser colérico ou quer ser melancólico. Então, é uma coisa importante. Quando a pessoa tem um traço ou outro, é importante, e é isso que a gente quer trazer aqui hoje, é importante você entender quais são as suas potências, as suas qualidades, a vantagem, de repente, de ser colérico, a vantagem de ser melancólico, né? Não existe um traço melhor que o outro, né? E quando você entende qual é a sua potência, automaticamente você começa a funcionar melhor. Agora, no contexto do casamento, a junção dos temperamentos, como eu falei no início, é justamente onde um complementa o outro, mas que também pode gerar desafios, né? É a parte que geralmente gera desafios. Os casamentos que terminam, né, isso é algo que a gente já falou nos outros encontros, a maioria dos casamentos que terminam, boa parte são por coisas bobas. Então, é importante a gente se entender exatamente para evitar essas coisas. E ao entender melhor o seu cônjuge, você passa a amá-lo melhor. Amém? Amém. Perfeito, né? Essa observação de que não existe um melhor e outro pior, um bom e um ruim. São características que
que são necessárias para a vida do ser humano. E como eu tenho crescido com uma sanguínea do meu lado, né? Glória a Deus. E como ela tem sido menos impulsiva, né? Com o fleumático, com ela. E assim, na medida que a gente se relaciona com outros temperamentos, com outras pessoas, a tendência é desenvolver, amadurecer, né? E crescer e ter uma qualidade de vida maior, melhor. Em Gálatas, irmãos, capítulo 5, no versículo 22 e 23, diz assim: o fruto do Espírito é, quem sabe de qual? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando fala aqui que o fruto do Espírito são essas características, nós vemos aqui um ser perfeito. E nós sabemos que o único ser humano perfeito que pisou na terra foi o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Portanto, Jesus é o modelo em que nós vamos copiar para lapidar o nosso temperamento. Então não tem essa, eu sou assim, e os meninos lá da palestra falaram que eu sou assim, e é isso mesmo. Não, filho, o modelo está aqui, ó. A gente tem que buscar todas essas características aqui. Ah, mas Jesus é Jesus, Jesus é Jesus, graças a Deus, morreu por nós e enviou o Espírito Santo para nos capacitar, fazendo que, através do nosso relacionamento com Ele, da nossa busca dEle, vai fluir nas nossas vidas. Todas essas características aqui, para a glória de Deus, nós vamos então estar amadurecendo. E no que diz respeito aqui aos temperamentos, nós vamos agora, né, abordar de forma mais específica sobre o sanguíneo. O Valtair falou de pontos fortes e de pontos que precisam de atenção. E aí a gente precisa mesmo entender de que esses pontos de atenção não é um ponto que eu vou descartar, é um ponto que vai trazer equilíbrio, ele precisa de equilíbrio ali para poder fluir. Então é reconhecer, aceitar e se superar. A gente precisa entender isso. Você falou para reconhecer os pontos fortes e potencializar, né? E ao mesmo tempo eu vou reconhecer também os pontos que precisam de atenção, que me colocam em risco, que prejudicam os meus relacionamentos. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso identificar de fato e aceitar que realmente tem ali pontos que excedem, que falham, e ali eu vou então buscar superar. Então é reconhecer, aceitar e superar. Essa superação vai acontecer pelo lapidar do Espírito Santo, que acontece justamente no meio dos relacionamentos. O Espírito Santo, ele não vai ficar com você sozinho lá na sua casa, o Espírito Santo não vai ficar com você sozinho lá no monte, o Espírito Santo vai colocar você para lidar com outras pessoas também, que têm o Espírito Santo, e juntos nós vamos amadurecendo. Por isso que o pai da reforma vai dizer que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de seminário, né? Martim Lutero, se não me engano, falou isso. Então, casamento é esse lugar onde a gente é lapidado, santificado, porque é ali que a gente mostra quem a gente é, não é verdade? Como o Cláudio Duarte fala, né? O cara está esperando a mulher lá sair da loja, a mulher chega, demora, que é isso? Demorou demais. Mas se é uma amiga, desculpa que eu demorei. Não, que isso, não tem nada a ver não. Ou seja, a gente consegue se controlar, a gente consegue ser melhor, e infelizmente a gente muitas vezes entrega o melhor na rua e despeja o pior dentro de casa. Então a gente precisa vigiar nisso, e nós vamos agora falar um pouco mais do sanguíneo. É verdade? O Valtair então vai trazer essa abordagem aí. Isso, agora nós vamos entrar diretamente no temperamento, nós vamos ter alguns momentos de explicação e
o Leno, a Juliana e também depois eu e a Isabela vamos trazer um pouquinho também do dia a dia, lidando com esses temperamentos, né, e para que a gente possa aprender e crescer junto. Agora, falando especificamente do sanguíneo, né? O sanguíneo, que também pode ser chamado de extrovertido, ele é extrovertido, sociável, comunicativo, otimista, feliz, gosta de festa, né? Gosta de estar com gente, né? Um polo aqui entre o sanguíneo e o melancólico, ele recarrega a bateria social sozinho. O sanguíneo recarrega a bateria social com pessoas. Então, quando a bateria está baixa, é hora de encontrar pessoas, né? Então, isso é um ponto muito importante para que você, sanguíneo, né, sanguínea, principalmente as mulheres nesse ponto, quando estiver se sentindo muito para baixo, né, com a bateria social baixa, basta ligar para a amiga e falar, vamos tomar um sorvete, automaticamente isso vai reenergizar você. Coelhinho, né? Por outro lado, quem é do outro temperamento, aí no caso precisa estar só. O sanguíneo, ele demonstra emoções com facilidade e contagia os outros com entusiasmo, né? Então, geralmente, a pessoa está ali meio mocambúzio, né? Aí chega um sanguíneo e automaticamente ali é festa, coloca para sorrir, né? E fica muito feliz. Gosta de novidades, mudanças e contatos sociais. Então, o sanguíneo não gosta de ficar ali todo dia na mesma coisa, na mesma rotina. Tem muita energia, mas aí vem um ponto. Pode se dispersar, né? O sanguíneo não é uma pessoa com um ponto de atenção, né? Não é uma pessoa que... Ele inicia 30 coisas, mas ele tem dificuldade para gerir, porque o sanguíneo gosta de coisas leves, né? Tanto que quem é mais sanguíneo é mais recomendado até que trabalhe em profissões mais leves, que não sejam tão burocráticas, né? Para que a pessoa não se sinta cansada. E no relacionamento, necessita se sentir amado. Então, um ponto do sanguíneo. Sanguíneo é aquela esposa que fica assim, você me ama? Que levanta de manhã e olha, né? Você me ama? É porque tem essa necessidade do contato, de estar junto. E agora, o Lênin e a Juliana vão fazer uma interação, né? Dentro desse temperamento aí do sanguíneo. É agora que a gente precisaria de muito mais tempo, viu, gente? Pessoal, mas eu vou falar, valoriza essa técnica, esse estudo. Claro que aqui na palestra não dá, eu assisti várias palestras, porque eu teria evitado muito atrito se eu percebesse melhor o temperamento dela. A gente teria se desgastado muito menos, né, se a gente olhasse com um olhar mais clínico e misericordioso, porque é o temperamento da pessoa, né? Então, vou colocar aqui algumas percepções dentro de relatos de coisas que aconteceu nas nossas vidas e acontece até hoje, e eu vou saber lidar melhor com isso. Eu acredito que ela também vai entender meu lado também, como fleumático que sou. Primeiro ponto, eu quero destacar aqui, questão de festa, do ser social. Eu, como fleumático, sou pouco social, recarrego minhas baterias também sozinho. Ou seja, se me chama para um aniversário 8 horas, eu já coloco no relógio 10 horas, 2 horas de festa, de relacionamento, tá bom demais. A irmã sanguínea já gasta 30 minutos só na recepção conversando. Todo mundo praticamente já foi embora da festa, a irmã está lá ainda caçando mais um para poder interagir e conversar. Eu falei, meu Deus, essa mulher não vai embora mais não. Enfim, eu tenho dificuldade de acompanhar a dinâmica dela num ambiente desse, de ser social, porque, para mim, já se estabeleceu o tempo e eu quero ir embora, descansar em paz no meu canto. Ele corta minhas festas. Normalmente a gente sai junto, mas teve um dia que era só de meninas, então fui para a festa. E ele estava aqui na igreja. Eu falei, não, ele trouxe as coisas dele, ele vai se preocupar em preparar para amanhã. Fui para a festa. Cheguei lá, era 6h30, 7 horas. De repente, 9 horas, estava me ligando. Que hora que você vai vir embora?
Eu falei, gente, mas eu tô na festa. Festa não tem uma hora definida para acabar. Festa não é igual a escola que vai bater o sinal. E aí, eu cheguei, ele estava... Na hora que eu vi, ele falou assim, eu falei, você já pega um negócio? Ele falou, não, já estou aqui na porta. Eu falei, meu Deus! Eu falei, gente, a festa está acontecendo. Fiquei quase uma hora no carro esperando. E para ele, tipo assim, eu falei, meu Deus, como que a pessoa pensa que uma festa vai acontecer em 2 horas? Isso é impossível, porque tem a proposta da festa, aí você conversa com um, conversa com o outro, tem a dinâmica da despedida, nada é rápido, mas para ele é agendado. Então, assim, eu falei, naquele dia, eu falei, meu Deus, como que consegue fazer uma coisa dessa? Ele marcou a hora da festa que eu estava, eu falei, nem... Eu já, irmão, não precisa preocupar comigo, não. Eu já coloco a hora de eu ir embora. Você não vai ter que mandar embora. Né? Já rapidão, já. Juliana, meu filho, você vai ter que. Mas vamos acelerar. Porque isso é algo que acontece, gente. E agora eu vou ter mais uma destreza, né? Uma habilidade para pegar a sanguínea aí, para tirar ela dessa coisa aí de ficar conversando. Presente, o fleumático é pouco expressivo. Eu vi que ela sempre quis me agradar com presente, e às vezes eu dava um presente barato, simples para ela, ela fazia aquele estardalhaço, oh, que glória, que maravilha, que beleza e tal. Colocava na cama, irmão, trocava o lençol, colocava o presente na cama, aquela empolgação, e ela, pá, me dava um presente, eu, obrigado. Aí teve um aniversário que ela me deu 3 presentes. Agora eu estou entendendo que ela queria de mim presente, que bênção, glória a Deus. Não vai ter, irmão. Nem vou falar o que ele falava. Nem vou falar. Eu falar, gasto dinheiro para quê com isso? Quanto que foi isso? Você gastou dinheiro com isso? Mas aí já entra outro lado. Mas eu sou pouco expressivo, não espere de mim uma energia. Não, o negócio comigo é mais calmo, centrado. Eventos, aqui na igreja mesmo, vamos falar aqui da nossa realidade. Vamos fazer o encontro de casais, e a irmã, pai, as 2 sanguíneas, né? E eu, fleumático, tomando meu cafezinho, vai dar tudo certo, gente, para que essa correria? Só que aí eu vejo que uma certa omissão é algo que eu preciso trabalhar. Não vou falar do fleumático, né? Peraí. É o sanguíneo. Então, o sanguíneo vai... Mas é do relacionamento. Então, eu vou precisar entender essa energia dela, ela vai precisar entender o meu passo lento, para a gente se dar bem nisso aí. Questão de móveis, né? Ela sanguínea identificou um arranhãozinho na geladeira, estou precisando trocar essa geladeira, quer mudança, quer algo novo. Falei, gente, a geladeira está funcionando, gelando bacaninha, para que trocar a geladeira, mexer com o negócio de compra de carro, para que mexer com isso, o carro está levando, trazendo. Mas ela tem essa coisa de querer, e aí, gente, se a gente entende isso, você vai ver que é um temperamento da pessoa, você vai chamar ela para o equilíbrio. Só que, às vezes, ela vai me chamar também para um crescimento, para um desenvolvimento. Profissional. Só pode ser colérico, né? Trabalhando na hora dessa. Colérico quer resultado, não quer nem saber. Nos desentendimentos, eu percebo que o ponto fraco do sanguíneo, ele leva mais para o coração, ele se ofende mais, né? Acho que por ser expressivo, ele espera muito do outro, então ele se frustra muitas vezes. Enfim, né? Então, fleumático, irmão, a memória é rasa, a gente pode discutir aqui, quebrar o pau, daqui 30 minutos, irmãozinho, tudo bem? Dá uma namoradinha. Não é assim que resolve as coisas, não. Não é assim que resolve as coisas, nós vamos conversar. Já levou para o coração o negócio, já absorveu um trem, que eu vou ter que trabalhar ali 1 semana, 1 mês, para restaurar o clima, irmão. Mas agora eu vou ter uma habilidade de falar melhor, porque ela leva para o coração. E para encerrar aqui minha parte, sobre situações, né, para resolver, ela é muito impulsiva, quer tomar frente, assume responsabilidade, isso é do temperamento, só que não mede consequência também. Fato, acho que esse conjunto, o conjunto dos temperamentos, eu lembro de uma mensagem que a gente recebeu quando a gente foi casar, que uma amiga nossa colocou lá,
vocês são complementares. E essa mensagem me tocou, que eu nunca tinha pensado assim. E vendo, né, dessa proposta dos temperamentos, a gente vê que realmente é assim. Eu não sei se acontece com todos, mas o que me chamou a atenção no Leno foi ele ser tão diferente de mim. Porque eu olhei, o que me chamou a atenção? A descrição. Você não via Leno Unimontinho, você não via Leno as expressões exageradas de um sanguíneo, não. Ele tão sensato, eu olhava assim e falei, gente, mas ele só conversa com os senhores, com as senhoras da igreja, você não vê Leno com os jovens. E aquilo fez, eu falei, opa, aí eu ficava olhando, fiquei olhando, até que realmente aconteceu. Eu não sei se faz parte depois, o Valtair está conduzindo, porque ele tem um conhecimento maior sobre isso, mas eu não sei se é assim para todo mundo, que a gente sempre olha o diferente. E eu olhei, e aquilo ali realmente me chamou a atenção, e isso trouxe muito equilíbrio para a minha vida. Porque o ser assim já me trouxe muitos problemas, como o Leno pontuou. Eu já tive muitos problemas. Porque é aquela história, eu arrumo um problema para mim, mas quem está no meio também vai comigo. Tipo assim, está ali, vamos, o problema agora é nosso. E aí, me ajuda aqui. Então, ele trouxe um equilíbrio muito grande para a minha vida, essa questão dessa impulsividade, desse olhar, não, para mim tudo vai dar certo. Eu já sentei em reuniões, empresa que eu trabalhava, que a diretora falou para mim, Juliana, isso aqui não é uma casinha de boneca. Eu falei, mas eu vivo no fantástico mundo de Bob, eu acredito que vai dar certo. Né? E, às vezes, a gente vai com muito entusiasmo e dá errado. Então, a gente precisa realmente de pessoas que nos ajudam nesse ponto de equilíbrio. A gente precisa entender uma coisa que eu fiquei, né, que eu gostei muito ao olhar os temperamentos, é isso. Não tem esse melhor ou pior, mas uma característica do sanguíneo é essa questão da competitividade. Não sei se é sanguíneo ou se é o colérico. E isso eu identifiquei, não sabia que era do temperamento, identifiquei há algum tempo, falei, gente, eu estou competindo com meu pensamento, isso aqui não é de Deus, não existe isso. Porque, como já foi falado, não existe um temperamento melhor ou pior. Existem temperamentos que são complementares, que nos ajudam a conquistar coisas que, como sanguíneo, eu não conquistaria. Como sanguíneo, eu não chegaria ali. Mas, com ele, se tornou mais fácil. Obrigada por me ajudar. Obrigada por ser esse que traz mesmo, põe meu pé no chão. Porque, gente, eu viajo. Os negócios, para mim, nossa, é assim, nossa, dá para fazer isso e aquilo. Juliana, a gente só tem isso aqui, ó. Tá. Nossa, vou hoje. Hoje, eu falei assim, nossa, vem cá, vou ali, vamos lá, vamos no supermercado com minha mãe. Então, me dá aqui, que hoje eu vou dirigindo lá para casa da minha mãe. Me dá essa chave aqui. Aí eu saí com a chave, cadê o controle para abrir o portão? Estava eu lá, fui toda entusiasmada e fiquei lá esperando o Led chegar com o controle para abrir. Porque eu falei assim, não, vamos, se é para vencer os medos, vamos vencê-los dia após dia. E aí cheguei e falei, não, gente, não adianta essa impulsividade, tudo tem que ter mesmo, o momento, o jeito. E assim a gente caminha. Mas está dando certo. A gente passa para o Valtair aí também para falar dos pontos fortes, né? Desafios. Amém. É uma coisa que a Juliana falou que é realmente um fato verídico. Quando se trata de hábitos e gostos, a gente pode até procurar por alguém que tem os mesmos hábitos, né? Ou que frequenta os mesmos lugares. Mas quando se trata de temperamento, a gente acaba procurando ou se encantando exatamente por aquilo que a gente não tem, né? Eu mesmo sou mais tímido, melancólico, mais fechado. Automaticamente, quando eu vi, né, essa mulher linda aqui, sorridente, né, sorrindo até, tudo era festa, leveza, automaticamente chama atenção, sim. Né? E é o que você não tem, que você acaba procurando. Né? E aí, alguns pontos fortes, então. Agora vamos falar sobre os pontos fortes e os desafios do sanguíneo. Facilidade para se relacionar, bom humor e disposição, e uma coisa que a gente não falou, adaptabilidade. Né? Como a Juliana falou, né? Sanguíneo não tem preocupação, para ele tudo vai dar certo. Pode ser a coisa mais difícil que for, ele tem essa adaptação muito rápida. Agora, os desafios, tendência à superficialidade, dificuldade em manter disciplina e foco prolongado. E essa superficialidade, ela também, se não houver atenção, pode ocorrer nos relacionamentos. Então, o sanguíneo, ele pode se relacionar com muita gente, mas ter poucas amizades. Os traços que são mais profundos podem se relacionar com menos pessoas, mas
desenvolver amizades mais profundas, relacionamentos mais profundos. E esse é um ponto do relacionamento, né? Porque às vezes uma discussão precisa ser mais aprofundada, e o sanguíneo geralmente ele tende a ser mais raso nesse ponto. Pode ser impulsivo ou exagerado e tendência à competição. Só que a competição do sanguíneo é diferente da competição do colérico. O colérico é a competição por competição mesmo, que ele quer ser o primeiro. O sanguíneo é mais um tipo de festa ou diversão ou algo da cabeça dele. Enfim, essa parte ainda não está muito clara, mas tem essa tendência à competição. E agora você. Acho engraçado eles falarem sobre essa competição, porque eles não entendem que é uma forma que a gente tem de ser, como que eu posso dizer assim, o que você falou aí que o sanguíneo não que ele não consegue ser constante, né? Acho que é uma forma de trazer a constância competindo. Então, tipo assim, eu sou competitiva com qualquer coisa que for na mente. Você virar para assim, Isabela, você tem que fazer um tapete desse aqui no tricô em 30 horas. Eu vou provar para você que eu consigo fazer em 15. Não sei como, não sei. Eu posso ficar a noite toda, porque essa é a minha competitividade. Eu vou competir comigo mesmo, porque se é 30, eu vou fazer em 15, só para você ver que eu consigo. Isso é meu, não é porque eu vou falar com você assim, eu sou melhor que você, não, é porque eu consigo. E é isso mesmo, para a gente é festa, tudo é festa mesmo, porque a vida é para viver uma vez só, a vida, entendeu? É para viver uma vida uma vez só. Então, se eu tiver com gente, eu quero estar com gente, eu quero falar, porque eles não entendem, sabe? Eles não entendem o sanguíneo, que quando a gente precisa se expressar, uma pessoa só não vale, tem que ser muita gente. Então, exatamente. Então, gente, fechamos aí o bloco dos sanguíneos, né? Fechamos e agora passamos para falar um pouquinho sobre o temperamento do melancólico. E para abrir esse ponto, tem o capítulo, a referência bíblica, Filipenses 4, do 6 ao 7, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que será esse versículo, né? Será que o melancólico ele tem uma tendência aí ao pessimismo, a preocupação é excessiva, o coração fica ali com tantas coisas que pode dar certo ou pode dar errado. Nossa, isso aqui, tá, a possibilidade de dar errado é muito grande. Então, o Valtair vai falar um pouquinho para a gente aí de como funciona esse temperamento melancólico, o analítico, né? Só para ver se eu realmente não estou sozinho aqui. Tem algum melancólico aqui? Ah, não estou sozinho. Amém. Olha, esse traço sofre, né? Como o nome diz, melancólico, né? Melancolia é ansiedade em pessoa, né? Ailton, acho que ele identificou ali também. A gente sofre com tudo, né, Ailton? A gente fica, para tudo a gente tem mais isso e mais aquilo. E às vezes a gente, né, no nosso caso, casado com sanguíneo, no meu caso aqui, o sanguíneo ela toda positiva, toda cheia de ideias, faz isso, faz aquilo, e a gente, mas como que eu vou fazer com isso? Será que vai dar certo? Né? Eu lembro que, irmãos, antes de eu iniciar a faculdade que eu estou fazendo hoje, eu colocava 1000 coisas, e Juliana e Isabela, como sanguíneas, o tanto que elas me ajudaram, porque o melancólico ele tem dificuldade de dar passos, né? Se tem um traço que é difícil, o sanguíneo, né? Você vira e fala, vamos tomar um sorvete. Quando você viu, ele já foi. Mas o melancólico, não, acho que hoje não, né? Melhor agora não, né? Ah, não sei, acho que não sei se eu quero ver gente agora, não sei se eu vou conseguir conversar. E agora vamos entrar aqui no melancólico. Então ele é introvertido, né? É voltado para si.
na questão do relacionamento, ele é voltado para si, no sentido de reflexão, analítico, analisa tudo, tudo nos mínimos detalhes, sensível, mas não sensível como foi falado aqui sobre sanguíneo, né, que é sensível à não recepção de uma alegria, não, sensível a como se fala, né? O melancólico, ele tem muito problema com o jeito que fala. Então, se você é casado com um melancólico e precisa criticar ou reclamar algo, cuidado. Vá com cuidado. É isso. E falando por mim, irmãos, não sei se todos os melancólicos são assim, mas eu amo crítica. Eu amo. Mas o jeito que fala, é aí onde está o ponto. Se falar da forma errada, aí é um ano remoendo aquilo, na hora de dormir, fica analisando cada ponto da situação. Então é isso. E perfeccionista, gosta de tudo perfeito. Pensa em tudo de forma antecipada, tem plano B, C, D, E, F, para que as coisas não deem errado. Porque o melancólico, quando as coisas dão errado, ele é muito autocrítico. E isso é uma coisa que eu e a Bela, a gente teve muito problema com isso, porque ela me achava muito crítico. Mas um dia eu falei com ela, olha, o tanto que eu sou crítico com você, eu sou o dobro comigo. Então, eu sempre me vejo como errado. Então, o melancólico tem isso, essa dificuldade, né, para as coisas deem errado. Então, ele se precaver exatamente para não acontecer isso. Tem forte senso de ética, né, aqui uma vantagem do melancólico, responsabilidade e profundidade. Né? Então, o melancólico já gosta de conversas profundas, tempo de qualidade, né, profundidade nos relacionamentos, valoriza a ordem, planejamento e qualidade. Então, se você quer alguém para planejar, somos nós melancólicos, somos os melhores nisso. Emocionalmente intenso, né? Nós somos a famosa panela de pressão, que fica aqui o tempo todo, e em algum momento ela pode explodir. Mas o melancólico, ele é reservado, muito reservado. Às vezes ele, em um momento ali de alegria, ele fala algo e daqui a pouco ele fala, poxa, não devia ter falado isso. E aí ele dá alguns passos para trás, naquele relacionamento, naquela dinâmica, né? Às vezes o melancólico está numa festa ali, está conversando com todo mundo, e aí de repente acontece, ou ele ouve algo, ele já vai para o cantinho dele, que ele precisa analisar. E gosta de solidão, assim como o fleumático, gosta de estar só, e raramente tem uma resposta pronta. É muito difícil. Melancólico tem dificuldade com mudanças rápidas, não tem uma resposta pronta. Quem convive comigo sabe disso. A pessoa me manda um áudio, me faz uma pergunta, olha, posso te responder amanhã? Ou, às vezes, o áudio fica lá 2 dias e eu respondo depois, né, Alexandre? Alexandre sabe disso. Mas é porque a gente pensa muito no que responde, né? A gente tem essa questão de afunilar muito o que vai responder, para que seja uma resposta que depois você não fala, nossa, eu não queria ter falado isso. Juliana e Leandro? Eu acho tão interessante, porque convivendo de perto com o Valtair e a Isabela, gente, teve um dia que a gente estava conversando e o Valtair estava falando assim, nossa, porque você pode prestar atenção que quando alguém te faz uma pergunta e você para pensar na resposta, a pessoa até valoriza mais. Eu falei, meu Deus, a pessoa nem terminou a pergunta, eu já estou respondendo. A pessoa, eu falei para ele, eu olhei para ele e falei, meu Deus! A partir disso, isso me fez refletir tanto, que eu falei, agora a pessoa me faz uma pergunta, eu falo, ó, pensa, aí hoje eu reflito. Então, você viver com pessoas de temperamento diferente do seu, realmente traz equilíbrio. Porque o Leno é muito assim, fala com o Leno, nós vamos precisar fazer isso. Não, hein? Você tem que me preparar emocionalmente. Eu falei, meu filho, não precisa estar psicologicamente preparado, não dá tempo, prepara no caminho, vamos. Porque, assim, gente, no caminho vai preparando aí, porque não dá, tem coisas que realmente
né, a gente vê, quando eu escuto o Valtair falando, eu falei, meu Deus, o melancólico, ele sofre muito, né? Talvez por isso eles pegam esse mesmo nome para pontuar essa questão de tristeza, de coisa, porque é um sofrimento, gente. Você pensar em tudo ali, profundidade. Tem hora que o Leno não é, ele tem traços melancólicos, mas não é o predominante. Tem hora que ele está contando uma história para mim a história já acabou, porque ele... aí eu entro no assunto, mas eu não terminei. Eu falei, uai, gente, uma pausa desse tamanho numa história? Aí fica assim, melancólico deve sofrer isso todo dia. Caçar o exemplo certo, né? Tem que caçar o exemplo certo, a palavra. Ele respira, então existe realmente essa profundidade no pensar, no falar. Mas vamos destacar aqui os pontos fortes, né? Quando a gente fala assim melancólica, a gente tem a tendência a pensar que é uma pessoa melosa, uma pessoa jururu, né? E não é isso, né? A gente vai ver que ela tem um pensamento profundo e é uma pessoa criativa. Ou seja, no relacionamento é alguém que vai trazer o relacionamento para um nível maior de qualidade, porque ela vai observar detalhes que está precisando, é mais analítico ali, profundo, e vai desenvolver, então, algo novo, né? Mas no tempo dela. Então, vai melhorar aquilo ali, né? O próximo ponto, que é um ponto forte aí do melancólico, organização e atenção aos detalhes. Gente, toda equipe tem que ter os 4 juntos. Eu acho que todo lugar, toda equipe, seja numa empresa ou numa igreja, os 4 juntos fazem funcionar bem. Porque tem a energia, tem a atenção, tem a profundidade de quem precisa, tem a liderança de quem é ali o colérico. Então, é fundamental. E aí tem também a lealdade, E o comprometimento, ou seja, vai proporcionar segurança ali para aquele relacionamento, né? O melancólico tende a ter alianças fortes, né? São profundas mesmo, duradouras, se não eternas. Você é amigo mesmo, né? Glória a Deus. Aí tem os desafios, né? Os pontos de atenção. A tendência ao pessimismo, que o Valtair colocou, a autocrítica. A questão é o excesso, né, gente? Você vê que tudo precisa a gente desenvolver e fazer na nossa vida, né? Mas o excesso é que atrapalha. Então, precisa ali de um estímulo, igual o Valtair colocou. Tem a sensibilidade excessiva, né? Há críticas. Dificuldade em lidar com mudanças repentinas, algo que a gente já falou. E aí, pensando nesses desafios, eu estava assim, nossa, como que a gente pode... Porque eu acho que todas as vezes que a gente recebe algo, a gente tem que pensar, o que eu posso fazer com essa informação? E eu fiquei pensando, nossa, como lidar com o melancólico, né? Então, pensar assim, está acontecendo isso aqui. E se você olhar por esse outro lado, será que não dá para contornar essa situação e caminhar um pouquinho diferente? Então, eu acho que a gente ter paciência e trazer análises diferenciadas pode ajudar o melancólico aí, de alguma forma. Só falar agora no casamento, tendência ao ciúme, né? Exatamente pela essa tendência de controle, né? Então, geralmente, melancólico e também o colérico tem uma tendência ao ciúme, né? Só que assim, eu achei importante sinalizar algo em relação ao ciúme. Quando a Bíblia fala sobre ciúme, a Bíblia não fala que é proibido sentir, que é errado ou é pecado sentir. Mas a Bíblia fala, o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Então, assim, quando a gente fala de ciúmes, é importante sinalizar isso, né? Não é que... Tem gente que fala, né, um pouquinho de zelo. Não, não é isso, gente. A gente sente ciúme. Em algum momento a gente sente, mas, claro, arder em ciúme, né, aí a gente não está praticando o verdadeiro amor. Mas o melancólico tem essa tendência, assim como o colérico, que a gente vai falar em outro momento, da questão do ciúme. E esse é o ponto-chave do melancólico e o porquê que ele faz tudo que ele faz. Ele necessita de segurança. Então, segurança é em tudo. Quando a Bela me chama para uma festa, para um lugar que eu não conheço, eu penso em todas as possibilidades. Eu vou estar com a roupa adequada, alguém vai conversar comigo, eu vou ficar à vontade, eu vou conseguir comer, e se não der certo? E isso faz com que o melancólico evite ir em muitos lugares, muitas vezes. Já viu aquele marido ou aquela esposa melancólica que na hora de sair fala, pensando bem, acho que estou sentindo bem, não.
é muito por causa disso, porque o melancólico ele antecipa, pensa em todas as possibilidades, para que ele se sinta seguro. Assim como o sanguíneo, a maior necessidade dele é se sentir amado, o melancólico, ele precisa de segurança. Então, se você fala, vamos viajar agora, arruma a mala aí, vamos embora. Você acabou com a segurança do melancólico. Eu lembro que eu trabalhava num lugar que, às vezes chegava, olha, me acompanhe, a partir de hoje você vai trabalhar em outra função. Até eu aterrissar, porque o melancólico precisa de tempo para projetar as mudanças, né? Então, não quer colocar o melancólico na zona de estresse, não faça isso. A menos que seja realmente algo necessário, mas entenda que ele funciona mais devagar. E agora é você. Vamos lá? O que eu acho engraçado em relação a conviver com um melancólico, para o sanguíneo, é que quando a pessoa fala todos esses relatos que ele falou, assim, eu vou comer, com o que eu vou falar e tal, como para a gente é tudo normal, tudo faz, na hora que você chegar lá, você se vira. Então, você acha uma besteira isso. Só que aí a gente aprende a olhar, porque assim, o sanguíneo só entende e dá valor a isso quando ele vive na pele. Aí a pessoa vai falar assim, realmente, com quem que eu vou falar? Então, assim, tem coisas que quando não é a nossa dor, a gente não entende. E às vezes a gente até ridiculariza, como eu já ridicularizei muito. Por muitos anos eu achava que, nossa, é só chegar lá, é só conversar com os outros, é só sentar lá na cadeira e falar alguma coisa. Mas para eles não é bem assim. Para eles tem que ter aquele ponto de contato, tipo, fulano tem a mesma conversa que a minha? Ou vai ter comida o suficiente para todo mundo? A gente vai sair de lá que horas? Porque ainda tem essa questão ainda. Nós não vamos ficar muito tempo lá não, né? Sim, você vai ficar, nós vamos conversar e tudo, mas aí, dependendo da hora, nós vamos embora, né? Ou então até mesmo na discussão, porque eu já sou assim. É igual o Leno falou. Se você acender a fogueira, já era. Aí eu discuto até amanhã de manhã, se deixar. Mas na hora que eu resolvi o problema, amor, vamos dormir, tá tudo bem, tá de boa. Não, agora não. Eu falei, não, amor, já acabou, já deu o que tinha que dar, já entendi, já, você tá certo. Não vai rolar mais isso, porque é isso. Para mim é assim, só que para ele não é. Para ele, assim, você não entendeu, que você não conversou o que eu precisava conversar, você não entendeu o que eu tinha que te falar, entendeu? Então, a conversa ainda não acabou para mim. Então, para ele, se você não resolver ou esclarecer tudo ali na hora, tem hora que ele cede, que ele fala assim, não, amor, hoje eu vou dar um fim porque você está falando demais. Só que vai ser sempre assim? Gente, mas um ponto importante do melancólico. O melancólico é um HD. Trabalha com informações, né? Então, ali, numa discussão, geralmente a gente vai trabalhar com informações. Então, se muito foi falado, mas não foi discutido o que precisava, não acabou. Não adianta falar que acabou. Só acaba quando as informações forem discutidas. Mas, assim, para fechar essa parte, e o Leno e a Juliana vão fazer uma conclusão agora, gente, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque isso vai evitar da gente cometer muitos erros, né? Não sei qual é o casal mais velho aqui, mas casais mais novos, muitas dessas informações a gente está aprendendo agora, e vocês estão tendo a oportunidade de aprender hoje, né? E não cometer muitos erros que a gente cometeu. Irmãos, se alguém está em dúvida e de repente quer fazer um teste, né? Nós podemos mandar o link, podemos mandar também o slide, se você quiser, só entrar em contato comigo ou com a Isabela, que nós mandamos o link do teste, o slide, para que você possa levar isso para a sua realidade. Amém? Um ponto interessante que eu aprendi também com esse estudo, irmãos, para identificar o seu temperamento, é bom você trazer à memória o seu comportamento de infância. Porque com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando a nossa personalidade, caráter, e a gente fica confuso, né? Porque a gente desenvolve habilidades. Mas veja, quando criança, o seu comportamento, aí você vai identificar melhor o seu temperamento. Então, gente, eu falo que se eu estava feliz quando eu cheguei, eu estou mais.
porque é muito maravilhoso a gente poder ter pontos que podem ser trabalhados. E, para finalizar, compartilho com vocês o texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Se você ouve um versículo como esse, o que você vê? Amadurecimento, desenvolvimento, lapidação. Quando a gente fala de temperamento, hoje, olhando para mim, eu falei com a amiga minha essa semana, eu falei assim, olhando para mim hoje, tendo o mesmo temperamento, porque o temperamento ele é um presente do Senhor para nós, ele faz parte do nosso DNA, então, com o mesmo temperamento, hoje tem coisas que eu já não faço mais. Por quê? Porque eu percebi que, mesmo sendo parte de mim, eu tenho como controlar, o domínio próprio está aí. São escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, como eu falei, o temperamento é um presente de Deus. Não existe um melhor ou um pior. Existe aquele que Deus falou bem assim, é sobre você. Você é assim. E o que a gente precisa? Respeitar quem somos, conhecer quem somos e agir como quem somos. Porque, às vezes, a gente quer vestir uma outra roupa que não nos cabe. Davi, se ele fosse pela armadura de Saul, o que será da luta? O que seria daquela luta? Mas nós temos que entender quem nós somos. Então, como cônjuge, como aqueles que estão perto, fale para ele o ponto fraco, o ponto a ser desenvolvido, não vamos colocar como ponto fraco, ele pode ser orientado, mas ele não vai fazer dentro do seu perfil, ele vai fazer dentro do perfil dele. Ele vai falar, obrigada, gostei muito. Eu fico assim, nossa, fala, gostei muito, fala do jeito dele. Até a gente aprender a respeitar isso, porque parece que nos afeta, a gente é diferente, você quer que seja igual. Não, eu não gostei dele porque ele era igual a mim. Né? Então, olhe para o seu cônjuge e valorize aquilo que Deus deu a ele e entenda que é uma porção que vai contribuir para você. O Leno foi um presente de Deus na minha vida, que me moldou e me molda a cada dia. Então, o seu presente está aí do seu lado, porque eu tenho certeza que o seu presente também te molda a cada dia, você gostando ou não. Porque muitas vezes, quando eu fui exortada ou quando eu fui orientada por ele, eu não gostei. Mas é necessário. Então, que a gente realmente possa desenvolver tudo aquilo que Deus colocou em nós. Se precisa arrancar algumas coisas, arranque. Arranque em oração, arranque em clamor, arranque sabendo que é para o bem-estar seu e da sua família. Mas não permaneça no mesmo lugar. Eu tenho certeza que pontos foram falados aqui que vão nos levar a uma outra estação da nossa vida. Nós precisamos caminhar. Nós não podemos ficar paralisados naquilo. Eu sou assim. Sim, eu sou assim. É um presente de Deus para mim. Mas como eu posso desenvolver isso? Como eu posso agir da maneira melhor, mais adequada com isso que a gente tem? Então, quando você olhar para o seu cônjuge, não veja assim, ele é bem diferente de mim. Veja assim, ele me complementa. Porque quem nos completa é Cristo, mas o nosso cônjuge nos complementa, nos ajuda a chegar mais longe, nos ajuda a ir além daquilo que a gente imaginou. E, claro, temos esse temperamento, mas tem alguém que está sobre o nosso temperamento, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudar a cada dia a agir dentro do nosso temperamento para ser bênção para o outro. Então, que a gente possa avançar nisso, porque tudo vem do Senhor e tudo é para Ele. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado, né? E nós temos esse temperamento, que a gente possa, através dele, abençoar vidas, que a gente possa, através do temperamento, abençoar primeiro a nossa casa, primeiro o nosso lar, que a gente seja bênção um para o outro, que eu seja bênção para o meu marido, que meu marido seja bênção para mim. E não é por aquilo que se falou num curso ou que se falou aqui, mas é por aquilo que Deus já depositou dentro de nós. Já está ali, que a gente possa agir mesmo com sabedoria e que a gente possa marcar mesmo a nossa história, podendo dizer, o casamento é uma bênção. Eu tenho prazer em ser casado com você, viu? Então, assim,
Então, que a gente possa mesmo celebrar por essa noite, que a gente possa se alegrar por tudo isso que a gente recebeu, mas, acima de tudo, que a gente possa colocar em prática. Porque se tudo que foi falado ficar só aqui, não valeu a pena. Mas se a gente começar com passos de mudança, pouco a pouco, com certeza, vai ter valido a pena. Irmãos, quem gostou aqui? Amém. Em breve nós vamos ter, então, a continuação, falando do colérico e do fleumático que nós não falamos hoje. Amém? Que Deus abençoe.